Olá pessoal, aqui é o Cláudio com da Trox. Eu queria falar com vocês um pouco sobre dampers corta-fogo. Quero agradecer a participação de vocês. E essa palestra, na verdade, a gente vai dividir em 4 partes, tá? Vamos falar então sobre a primeira parte aqui. A gente vai falar sobre normas, aplicação do damper corta-fogo, tentar tirar o máximo possível de dúvidas nesse espaço de tempo, ok? Como é sabido por todos, né? Os incêndios só aumentam a cada ano, infelizmente, e temos, além de perdas materiais, que são muitas, e claro, é uma consequência muito grave, né? Tem perda de pessoas e isso não há preço, tá certo? E a gente percebe que muitos desses incêndios acabam ocorrendo por falta de procedimentos ou de cumprir as normas vigentes que os órgãos responsáveis acabam colocando e não são seguidas, né? Infelizmente, só medidas construtivas de uma instalação, de uma obra, não são suficientes para você evitar esses incêndios, tá certo? E você tem que ter realmente ações preventivas para tentar, se não impedir esse incêndio, pelo menos minimizar as causas e, claro, evitar o máximo possível de vítimas fatais, né? Aí fica a pergunta, né? Se existe a possibilidade de se reduzir ou até eliminar esses incêndios e as suas consequências, e qual a influência do ar-condicionado nisso daí, tá certo? Esse é um tema que atinge o nosso mercado, né? Bom, formas que temos de, então, eliminar essa propagação do incêndio pode ser através de setores resistentes ao fogo, que a gente vai falar um pouco, que é a compartimentação entre os ambientes, tá certo? Tem instalação de dispositivos de fechamento, no nosso caso são os dampers, instalação de sistemas de detecção e extinção ao fogo. Podemos também trabalhar com as configurações das instalações, visando sempre essa proteção, tá certo? Muito importante, medidas preventivas, procedimentos de evacuação, mapeamento de rotas e, claro, sempre treinamento dos usuários. Porque o incêndio, na hora que bate o pânico, as pessoas perdem a razão, então é sempre bom ter o treinamento para que as pessoas pelo menos tenham uma ideia o que fazer no caso do incêndio. O nosso tema basicamente é o damper corta-fogo, tá certo? E esse nome já nos induz a saber para que é esse produto, corta-fogo. Só que a gente percebe que tem muitas dúvidas sobre a aplicação, o porquê de usar o damper corta-fogo, quais as vantagens que ele traz, tá certo? Então, eu vou falar para vocês agora como que esse produto foi apresentado para mim na Trox. E ficou de uma maneira muito clara e pode nos ajudar, inclusive, a entender como usar esse produto, tá certo? Vou aproveitar essa figurinha, que ilustra bem uma situação, ok? Então, você tem um incêndio, aí você tem em cada parede aqui um damper corta-fogo, que é essa peça vermelha, tá certo? E essa parte preta aqui do damper, que aparece nesses dois lados, seria justamente a letra do damper fechada, tá? Então o que acontece? Vamos imaginar então o damper corta-fogo como um elemento que reconstitui uma parede. Então vamos pensar na seguinte situação: um projeto de um data center, que você tem ali equipamentos de alto valor e muitas informações armazenadas, tá certo? Quando se projeta uma sala dessas, o pessoal costuma fazer paredes que tenham resistência ao incêndio por 120 minutos, coloca uma porta corta-fogo também para 120 minutos, tá certo? Então, são feitas todas as precauções para evitar que no incêndio esse ambiente seja atingido ou que então ele resista ao incêndio nas adjacências por um certo tempo, tá? Só que você tem que condicionar esse ambiente. E aí passa a ser um problema, porque quando você faz uma abertura na parede para passar um duto, você está quebrando essa resistência que você construiu. Então ali é um ponto onde você vai ter problema no caso do incêndio na área externa, tá certo? Ou a parte de fora dessa sala, né? Porque imagine só, você passa um duto, no caso de um incêndio, esse duto ele se deforma, cai rapidamente, e aí você ficaria com uma abertura totalmente escancarada, passando ali fumaça, fogo, tudo aquilo que você não deseja para o teu ambiente, tá certo? Então, é justamente aí que entra o damper corta-fogo. Então, imagine só, olhando essa figurinha, você tem uma rede de dutos passando, tá certo?
Aí você então coloca esse damper na parede, a aleta obviamente está aberta durante o tempo de operação, só que no caso de incêndio, esse duto vai cair, o damper vai fechar, tá certo? Então você está reconstituindo essa parede. Então mesmo que o seu duto caia, é como se a sua parede estivesse ali intacta, sem ter essa abertura exposta. Então é assim que eu acho que é bom se pensar no damper corta-fogo, porque pensando dessa maneira você consegue inclusive ter uma noção de qual a maneira correta de fazer a instalação dele, tá? E a gente vai falando sobre isso mais pra frente, ok? Aqui um dos grandes inimigos do incêndio, que é a fumaça. Na realidade, o que mais mata em um incêndio é a fumaça e não o fogo em si, tá certo? Já foram feitos vários estudos sobre esse assunto, então o que se procura realmente é fazer esse controle de fumaça para que ela seja o menos danosa possível, ok? No incêndio nós temos o que a gente chama de fumaça quente e fumaça fria. Fumaça fria é aquela no início de operação, então por essa figura, essa parte vermelha aqui é o aumento da temperatura ao longo do tempo, tá certo? E essa parte branca é o quanto que é emitido de fumaça ao longo do tempo também, tá? Então aqui se percebe que no início de incêndio a temperatura ainda não é tão alta, mas você já tem uma grande emissão de fumaça, tá certo? Com o passar do tempo essa temperatura vai aumentando, porém chega um momento que fumaça você já não tem mais tanta fumaça sendo lançada no ambiente, tá certo? Vai tendo uma queda dessa fumaça. Então aqui até uma certa temperatura você tem o que a gente chama então de fumaça fria e depois fumaça quente. Temos anotado ali embaixo que a fumaça é mais rápida e silenciosa do que o incêndio. Sim, então imagine você tem um ambiente, essa fumaça rapidamente ela começa a se propagar, até porque você tem uma emissão grande de fumaça, tá certo? Então o calor pode estar confinado nesta sala, porém você já tem um ambiente lá na frente recebendo essa fumaça, tá certo? E a fumaça é um inimigo silencioso, né? Porque imagine só, estamos aqui numa sala filmando essa apresentação, se começar a entrar fumaça pela porta, ali pela porta da sala, todo mundo aqui sai correndo. Eu vou ser o primeiro a sair, inclusive, tá certo? Por quê? Ela causa pânico, inclusive. Então essa fumaça, além do dano que ela tem da inalação, ela causa o pânico também, porque você não sabe a origem dela e você entra em desespero, tá? Tem a questão da inalação da fumaça, que você, inalando, ela pode ser fatal, tá certo? Ela pode deixar a pessoa também inconsciente, não é? Até por isso, a gente coloca ali embaixo que a colocação de detectores de fumaça é importante por isso, para você poder sinalizar e ajudar no procedimento de combate ao incêndio e também de rotas de fuga, esse tipo de coisa, ajudar na evacuação do prédio, por exemplo, né? Aqui algumas formas como que pode se transmitir esse fogo e a fumaça entre os ambientes. Aqui aparece uma figura então que seriam 4 salas, elas estão conectadas através dos dutos, tá certo? Está tendo incêndio na sala C, mas essa fumaça ou o próprio calor pode se propagando por esses dutos para os ambientes adjacentes, tá? Então isso vai criando uma diferença de pressão e isso acaba se propagando entre as várias áreas, né? Bom, uma das formas também de transmissão é através da condução de calor. Então imagina que você tem um duto passando através de uma parede, tem um incêndio na sala A e vai aquecendo o duto desse lado da sala e por condução você acaba levando calor para a sala ao lado, podendo ao lado também acabar criando um incêndio, tá certo? Uma outra forma também, um outro dano que causa esse cisalhamento dos dutos. Então, com incêndio esse duto vai se deformando, ele acaba caindo e a própria parede ela pode ir criando essas fissuras e nessas aberturas você acaba também passando fogo, fumaça, tudo aquilo que você não deseja. Tem a questão da deformação dos dutos, então pode ocorrer também, você tem o seu duto passando ali pela parede, mas com o aumento da temperatura ele acaba criando uma deformação e por ali acaba também passando calor, fogo e aquilo que é indesejado. Tem esse efeito aqui que nós conhecemos como pavio detonante. Na verdade, com o passar do tempo, pode ocorrer deposição de detritos dentro do duto, e com incêndio de um lado, isso tem um aquecimento e acaba criando chama e passando para o ambiente ao lado também. Esse é o então efeito pavio detonante.
e simplesmente a transferência de um lado para o outro pelo duto, tá certo? Você acaba criando uma diferença de pressão entre os ambientes, com o aumento aqui do calor desse lado, e você acaba empurrando para o ambiente ao lado, também toda a fumaça que você gera e o calor, e isso acaba afetando o outro lado também. Esse aqui é um efeito que tem que tomar cuidado, porque quando o duto está preso de forma bem rígida na parede, no caso de incêndio, esse duto ele tem uma dilatação, e essa dilatação acaba causando um rompimento na parede, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso aí também. Aqui para vocês terem uma ideia da força de dilatação, no caso de uma temperatura de 200 graus, um duto que tenha 1 metro de largura ou 80 centímetros, tá certo? Com uma chapa de espessura de 1 milímetro, ele causa uma força nessa parede de 15 kN, tá? Então realmente causa uma força bem grande, pode danificar a sua parede, só por esse efeito. Aqui colocamos como uma instalação de damper correta, tá? Então imagine só, aquela questão que falamos da dilatação dos dutos, o efeito que causa na parede, aquele rompimento que você pode causar pela deformação, tá certo? Então uma sugestão que nós damos, não é uma norma, mas sim uma sugestão, tá? É que quando você tem o damper corta-fogo, que você coloque juntas flexíveis, que é essa parte amarela que você tem aqui na figura, tá certo? De tal forma que no incêndio essa junta queime, ela está lá para queimar mesmo, ok? O seu duto vai cair, mas o seu damper não vai sofrer os efeitos da queda desse duto, ok? Mesmo a deformação que ele venha a sofrer, ele vai acabar não influenciando no damper corta-fogo, que é o que nós queremos na verdade. Nesse momento a gente não está preocupado se o duto vai cair ou não, porque ele vai cair com certeza. É mais agora a questão de preservar o damper naquela posição e que ele funcione da maneira mais adequada possível, tá certo? Aqui são alguns exemplos de dampers, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso também. Então você tem dampers quadrados, redondos, motorizados, são vários acionamentos disponíveis, tá? A utilização do damper, ela pode ser tanto em sistemas de ar, de ventilação, instalação em passagens, simplesmente aberturas para passagem de ar, alguma coisa assim, tá certo? E necessariamente não tem que estar conectado a uma rede de dutos. Pode ser simplesmente colocar em uma abertura, essa abertura está servindo de passagem, sem duto em qualquer dos lados, ok? A instalação pode ser ainda em paredes maciças, lajes, paredes drywall adequadas para o tipo de aplicação, diretamente em frente a uma parede maciça, uma laje ou fora das paredes. Aqui depois a gente vai falar então sobre como se coloca, como se monta o damper na parede, tá certo? Então, por exemplo, esse último tópico aqui, fora das paredes, requer muitos cuidados, tá? Porque quando você coloca o damper fora da parede, se você não tomar os devidos cuidados, o seu duto cai e o damper cai junto. Então ele perdeu totalmente a função. Então tem formas corretas de você fazer isso. Então é importante até que vocês vejam depois as outras partes dessa apresentação, que aí já vai ser discutido esse assunto também, tá? Aqui um exemplo de montagem em paredes ou lajes maciças, tá? Você pode até compor em peças da forma que estão aqui, dependendo do tamanho que você faz o damper, isso é necessário. Só para já dar um alerta, a Trox tem um limite máximo de tamanho de damper, que é de 1.500 de largura por 800 de altura, são as medidas máximas, que são inclusive as testadas e são as certificadas, tá? Então, embora construtivamente talvez seja até possível fazer um damper maior do que 1.500 por 800, a Trox não pode ultrapassar essas medidas, porque foi a maior medida que ela testou, ok? Então, em situações como essa, você é obrigado a trabalhar com mais de uma peça, tá? Claro que a argamassa que você vai utilizar nessa montagem também tem que ter uma classificação e resistência ao fogo, tá? Aqui é um outro tipo de montagem, só que você agora está usando um isolamento entre os dampers ou entre a parede, aqui no caso com lã de fibra mineral, tá? Então é possível também fazer esse tipo de instalação. Tem uma observação aqui embaixo, que é sobre a colocação de juntas elásticas. De novo, não é uma norma,
mas é recomendado que seja colocado, tá? Aqui é uma montagem em divisória, ou um poço de elevador, ok? Claro que essa divisória tem que ter uma certa resistência ao fogo, ok? Só retomando um pouco aquela questão do dumper ser uma peça que recompõe uma parede, que reconstrui uma parede, é importante dizer o seguinte, veremos mais para frente que tem dampers com várias classes de resistência, 30 minutos, 60, 90, 120, tá certo? E existem também paredes com essas classificações. Então, quando você fizer a escolha do seu dumper, ele tem que ter um tempo de resistência ao fogo compatível com a parede, certo? É uma coisa óbvia, mas é bom ser ressaltado, né? Porque não adianta você ter uma parede que dura 120 minutos e colocar um dumper que dura 30. Porque passado meia hora seu dumper vai romper e vai ficar abertura na parede. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta você ter uma parede que vai durar 30 minutos e colocar um dumper de 120. Você está gastando dinheiro à toa, porque essa parede meia hora vai cair e o dumper vai cair junto, tá certo? Então perdeu totalmente a função. Então é bom você estar atento a esse tipo de coisa, não é? Na hora de você também fazer a escolha do dumper adequado para a sua instalação, né? Outra coisa também, aproveitando agora, o dia que você vir um dumper instalado no meio de um duto, ok? Tem uma sala, passa um duto lá no meio e tem um dumper pendurado. Esse dumper corta-fogo também não tem função. Como já falamos, ele tem a função de reconstituir a parede, como aparece aqui inclusive, aqui a letra está alinhada com a divisória, não é? Se eu colocasse esse dumper fora dessa parede a uma certa distância, no caso do incêndio, os dutos cairiam, o dumper cairia junto, ou seja, perderia totalmente a função. Então, se você vir uma instalação dessa forma, saiba que está errado, ok? Mas então aqui nessa figurinha tem um exemplo da instalação do dumper nessa divisória, que pode ser perfeitamente feito, sem problema nenhum, desde que o dumper e divisória sejam com tempos compatíveis, né? Aqui também é um outro tipo de montagem, que foi feito também de uma divisória, utilizando algumas peças que permitam isso, tá? Também pode ser feito sem problema nenhum. E daí aqui é aquela questão de colocar o dumper facial na parede. Então, eu tinha falado lá atrás que eram necessários cuidados adicionais, tá certo? Então vejam aqui. O que acontece quando eu coloco um dumper faceando a parede e não o dumper chumbado na parede, tá? Se eu não fizer um tipo de fixação aqui que garanta que ele não vai romper no caso do incêndio, ok? O que vai acontecer? Simplesmente pegou fogo desse lado, esse dumper aqui começa a se deformar, essa parte que começa a deformar por causa do duto, aí acaba acontecendo nesse ponto aqui de fixação do dumper, ele tem uma torção e por aqui vai passar calor, vai passar chama, fumaça, tudo aquilo que você não precisa. Então é muito importante que em uma instalação desse tipo, com o dumper face na parede, você tenha certeza que a fixação que você está usando vai ter a mesma resistência ao incêndio da parede e do seu dumper, ok? Fora isso, também acaba sendo necessário uma isolação aqui no próprio dumper, de tal forma que o calor não passe por esse espaço que vai ficar entre a aleta e a parede, tá certo? Então, tem um espaço aqui entre a aleta está posicionada aqui, tá certo? A parede está aqui, não é? Então aqui cria-se um espaço aqui na carcaça, então você tem que fazer um isolamento aqui, de tal maneira que o calor não passe por aqui, tá certo? Então, muito cuidado com a instalação. Com essa instalação aqui, mais cuidado ainda, tá certo? Por quê? Eu distanciei mais ainda esse dumper da parede, por algum motivo, ok? Então, olha só, a aleta do dumper está aqui. Olha a distância que tem lá da parede, né? Então, você tem que garantir que entre essa aleta e a parede, todo esse espaço aqui, que é o seu duto, um prolongamento que você tenha, não passe calor. Você tem que fazer um isolamento aqui nesta parte e garantir também que a fixação aqui nesse canto, junto da parede, tá certo? Resista também ao mesmo tempo do dumper e da parede. Senão aqui você tem uma deformação e por aqui acaba tendo toda aquela passagem que você não pode, que não é desejado, claro, né? Bom, aqui uma forma de compensar aquele efeito de dilatação que falamos lá atrás,
e como eu já disse também, essa questão da junta flexível, tá certo? Para evitar que o seu duto tenha uma deformação, dilate e acabe empurrando o dumper contra a parede e essa parede rompendo, se você colocar uma junta flexível aqui, simplesmente no incêndio ela pega fogo, cai e o seu duto vai cair junto e você não terá esse efeito indesejado de dilatação, ok? Então essa é a primeira parte da apresentação de dumper corta-fogo. Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês nas partes seguintes, tá? Um abraço a todos.